Bem, vamos falar nessa noite sobre algo que a irmã esteve na ministração mencionando. Achei falando sobre cura, não sei se vocês prestaram atenção, né? E vamos falar nessa noite sobre curado. Curados. Sarados. Curados. E nós sabemos que, aliás, vamos ler o texto, depois eu faço um comentário. Vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 até o versículo de número 28, que já está ali no slide. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. E ainda, fechando no versículo 28, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos encontramos diante da Tua palavra e não temos sabedoria alguma, ó Senhor Deus, se essa sabedoria não vier dos altos céus, ó Senhor Deus, se não recebermos dos altos céus, ó Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender, ó Senhor Deus, não apenas guardarmos informações, mas que a Tua palavra, ó Senhor Deus, venha, conforme a Tua serva também mencionou aqui à frente, transformar vidas, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos por cada uma dessas pessoas que saíram dos seus lares para estar na Tua casa nesta noite, ó Senhor. Agradecimento este feito em um nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, tão logo no livro de Gênesis, tão logo o pecado entrou no mundo, entraram as enfermidades. Todo tipo de dificuldade entrou a partir do momento que o pecado entrou neste mundo. E as enfermidades não ficaram de fora. Às vezes algumas pessoas até mencionam o seguinte: mas eu sou um servo do Senhor, como que eu posso ter contraído essa enfermidade? Você está neste mundo e está sujeito à enfermidade. Em 1989 foi considerado o CID-10. Só reforçaram, em 1989 o CID-10. E tem milhares de doenças. Milhares de doenças. E de repente, quem sabe você que se encontra conosco nesta noite está acometido de uma dessas enfermidades. E não sabe. E não sabe. Mas o interessante também é que às vezes nós focamos muito na enfermidade, pedimos para o Senhor curar os enfermos. Sabemos que o nosso Deus, Ele cura as pessoas, cura de toda enfermidade. Mas quando nós paramos para observar, principalmente no Novo Testamento, todas as pessoas curadas pelo Senhor Jesus tinham um propósito. Ele curava com um propósito. E todas as pessoas que eram curadas por Ele, não saíam e falavam assim: tchau, muito obrigado, vou continuar a minha vida. Não. Eles queriam adorar ao Senhor. Então, o principal em nossas vidas não é apenas a cura da enfermidade em si. A cura da enfermidade em si é algo agradabilíssimo, é algo muito bom. Mas existe um propósito nessa sua enfermidade. E Deus quer trabalhar, às vezes, através de uma enfermidade. Não é algo que Ele fala assim: não, vou criar um mundo e vou colocar a enfermidade. Ele não fez isso. Mas a partir do momento que a enfermidade chegou até a cada um de nós, ou no nosso mundo, existe um propósito. E Deus quer trabalhar também em cima desse propósito para a honra e glória do nome dEle. Aquele jovem que estava ali assentado, mendigando, querendo a porta daquele templo, tão logo Pedro deu a ele uma palavra forte: olha, não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou.
levanta-te e anda-te em nome de Jesus. Aquele homem não levantou, oh, muito obrigado, eu estou indo embora, vocês são ótimos, vocês são formidáveis. Aquele homem entrou no templo para adorar. E é justamente isso que nós precisamos entender. Às vezes as pessoas estão enfermas, às vezes as pessoas são acometidas por uma enfermidade, mas querem somente a cura física. Somente a cura física. A cura física é bom, é boa, muito boa, mas às vezes até nos tira da presença do Senhor. Eu lembro de um líder lá no serviço. Ele era chefe da segurança, ficou acometido por uma enfermidade e falou assim: não, eu vou aceitar, eu quero esse Jesus na minha vida. Quero esse Jesus na minha vida. Mas já estava assim, sabe, quando o médico já fala assim, ó, prepara a família que não tem mais jeito. Já estava em casa, e aí ele fala assim, não, eu quero esse Jesus na minha vida. O que aconteceu? Jesus, na sua infinita misericórdia, embora Jesus já soubesse que iria acontecer, mas na sua infinita misericórdia, curou aquele homem. Curou aquele homem, voltou ao corpo normal, voltou à atividade trabalhística dele. Passaram-se 6 meses após a cura, ele voltou à antiga vida que ele tinha, que ele levava. Voltou à antiga vida que ele levava. Aí o que aconteceu? Em um determinado momento, não morreu por causa da enfermidade, mas por uma bala. Ele foi assaltado e morreu. Às vezes, nos preocupamos com a enfermidade somente para o nosso bem-estar físico. Somente para o nosso bem-estar físico. Mas por trás desta enfermidade, existe uma outra enfermidade que precisa ser tratada. Nesse outro slide nos diz assim, ó, não existe dor que a presença e a palavra de Jesus não possa curar. Verdadeiramente, Jesus pode curar-nos de todas as enfermidades. Observe que alguns irmãos aqui na igreja, já mencionado por diversas vezes, irmãos que foram desenganados pelos médicos. E esses irmãos e irmãs encontram-se conosco. Estão aqui na igreja. Então o importante não é apenas a cura física em si. Mas o que nos leva, o que existe por trás desta cura, ou por trás deste agente que nos curou, que é o Senhor Jesus. Quando nós lemos Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 9, no início, estava nos falando claramente para passarmos por esta porta, entrarmos por esta porta. Em Tiago capítulo 5, versículo de número 16, a palavra nos diz assim, ó, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. Curados não apenas de enfermidades físicas, mas de algum tipo de anomalia ou enfermidade que existem em nossas vidas. Alguns momentos, algumas situações, melhor dizendo, que, sabe, causa uma barreira, como esse galão aqui, essas 2 caixas de retorno, causa um impedimento da comunhão com o Senhor. Então, orar para que o Senhor possa retirar do meio esta situação e nós termos uma plena comunhão com o nosso Senhor. E aí eu comecei a separar algumas situações aqui que o Senhor Jesus nos fez, que Ele trouxe para as nossas vidas. A primeira, o amor de Deus me salvou. Essa é a primeira situação. O amor de Deus me salvou. Esse aí deveria estar no top, sabe, do topo, deveria estar em primeiro lugar. De todas as enfermidades, fala assim, ó, o Senhor Jesus me livrou, me salvou, porque eu estava condenado à morte. Eu estava condenado pela pior enfermidade do mundo. Se é que os irmãos me entendem sobre a pior enfermidade do mundo, às vezes nós imaginamos, né, que é um HIV, ou outro tipo de câncer, ou outro tipo de... Mas Jesus nos salvou desse tipo de enfermidade. E é por isso que eu preciso ser eternamente grato a este Senhor.
E todas as manhãs falar: Senhor, muito obrigado pelo teu amor, porque tu me salvaste. Em segundo lugar, o amor de Deus me libertou. Não somos mais escravos, nós somos livres no Senhor. Nós temos uma liberdade no Senhor. Não estamos mais acorrentados pela corrente do pecado, porque o amor de Deus me libertou. Você é liberto, você está liberto. Aquelas pessoas que saíram do Egito, elas não saíram com tornozeleira eletrônica. Não saíram com tornozeleira eletrônica. Elas foram libertas do Egito. Mas só que existem situações que a pessoa sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro da pessoa. Mas o Senhor Jesus, o amor de Deus, Ele te libertou. E essa também é uma razão para nós agradecermos ao Senhor. Ai, graças a Deus, porque melhorei da minha dor na cervical. Ai, muito obrigado porque eu melhorei da dor na lombar. Ah, muito obrigado porque... Muito obrigado, Senhor, te agradeço. Mas acima de tudo, eu preciso lembrar que há um Deus que enviou o seu único filho para me libertar. Eu posso estar aprisionado, posso até estar aprisionado por uma enfermidade, mas estou liberto por Deus. É isso que nós precisamos entender, ou pelo menos reavivar na nossa mente. O amor de Deus me fez filho. Às vezes as pessoas têm por hábito de dizer: todos nós somos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não. Somos criaturas de Deus. Somente a partir do momento em que eu entendo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, que eu me torno filho. Às vezes é até pesado e algumas pessoas sentem até como se fosse algo deselegante falar sobre esta situação, mas o amor de Deus me fez filho. Alguns lugares que nós frequentamos, todos nós frequentamos, de repente pedem: vamos fazer a oração do Pai Nosso. Aí aquela turma toda começa, pessoas que não têm nenhum comprometimento com o Evangelho, nenhum comprometimento com Deus. Aí começa: Pai Nosso que está nos céus. Eu só posso chamar de Pai, se eu for filho. Só posso chamar de Pai se eu for filho. Eu não posso chegar no meio da rua e encontrar uma pessoa e falar: ô Pai. Só pode olhar para mim e falar assim: sou seu pai não, pô. Sou seu pai não. Então, às vezes nós frequentamos alguns lugares que as pessoas falam assim: vamos fazer a oração que Jesus ensinou. Aí todo mundo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso. Existe um estudo por trás disso. Existe, um porquê por trás desta oração do Senhor Jesus. Um ensinamento muito grande por trás daquela oração do Senhor Jesus. No Evangelho, aliás, na primeira carta que João escreve, capítulo 3, versículos número 1, nos diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Não o conheceu. E às vezes quando você fala assim: eu sou filho de Deus, e alguém fala assim: eu também sou. É um pouco assim desagradável você falar assim: não, você não é filho de Deus. É um pouco... Você virar para a pessoa e falar: você não é filho de Deus. Eu sou, mas você não é. Olha a confusão. Às vezes é melhor você perder uma discussão do que perder um amigo. Porque através da amizade você poderá conquistar essa pessoa. Mas naquele momento, deixa aquela pessoa pensar dessa forma. Mas mostra a ela a respeito ao plano da salvação. Então, nós somos chamados filhos de Deus. Agora, para experimentar a sua cura, a cura de Deus, é preciso algumas coisas. Para nós experimentarmos a cura de Deus, é preciso algumas coisas. Primeiro, renunciar aos seus próprios desejos e vontades carnais. Agora nós não estamos falando de cura física. Estamos falando de cura espiritual.
que esta é a enfermidade que verdadeiramente mata. Esta é a enfermidade que verdadeiramente mata. Renunciar aos seus desejos próprios e desejos a vontades carnais. Em algumas situações, às vezes, nós pensamos o seguinte: não preciso abrir mão disso porque todo mundo faz. Todo mundo faz, também vou fazer. Tantas igrejas fazem isso, eu também vou fazer, não é nada demais. Mas o nada demais está enchendo, povoando o céu cada vez, ou melhor, o inferno cada vez mais. O nada a ver está povoando o inferno cada vez mais. Então eu preciso renunciar aos meus ou aos seus próprios desejos, aos meus próprios desejos, a vontades carnais. Porque a própria palavra diz que o nosso corpo é inclinado ao mal. A carne é inclinada ao mal. Nós somos inclinados ao mal. Então, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, se nós não prestarmos atenção, em determinado momento poderemos estar num local inapropriado pela vontade de Deus. Então eu preciso ter muito cuidado. Renunciar aos próprios desejos e vontades carnais. Até por pensamento, às vezes pensamentos de algumas pessoas voam, viajam e vai longe o pensamento. E pior que vai alimentando esse pensamento, até ser transformado em realidade. Então, para experimentar a sua cura, a cura dessa enfermidade que é o pecado, e graças a Deus, muitas das pessoas que têm passado aqui por este púlpito têm falado a respeito deste assunto. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu já trago comigo há anos, há décadas. Eu tenho que abrir mão. Então, para experimentar a sua cura do pecado, eu preciso renunciar aos meus desejos e o desejo da minha carne. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 24, parte A, nos fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é difícil, irmãos. Negar a si mesmo é difícil. Porque pegar um exemplo de um refrigerante, sem mencionar o nome. Você gosta daquele refrigerante, tomando aquele refrigerante. Você fala assim: de hoje em diante não bebo mais esse refrigerante, determinado refrigerante. Mas quando você menos espera, está você com um copo na mão e bebendo aquele refrigerante. Uma vezinha ou outra não faz mal. Uma vezinha ou outra, mas esse refrigerante não faz mal. Mas só que você fala assim: eu não vou beber mais. Então, quando eu falo sobre abrir mão dos meus próprios desejos e negar-se a mim mesmo, se é difícil abrir mão de um refrigerante, imagine aquilo que você já traz na sua vida, está incrustado em nossas vidas há 20 anos, há 30 anos, ou para os mais novos, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Você abrir mão disto, negar-se a si mesmo: a partir de hoje eu sou uma nova criatura, eu não quero mais saber disto. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É abrir mão dos desejos da carne. Falar com os irmãos que não é fácil. Alguém pode falar assim: não é fácil. Se nasceu num lar evangélico, isso é tranquilo. Não é tranquilo não, irmãos. Não é fácil não. Você abrir mão de algo que você já está acostumado a fazer há tanto tempo, isso é normal. Todas as pessoas fazem isso. Conheço vários irmãos de igrejas que agem desta forma. Não é fácil. Não é fácil. É se diligenciar. Opa! Isso aí não está dentro dos padrões bíblicos. Isso aqui não está dentro das orientações divinas.
É por isso que nós precisamos ser curados do pecado. É lógico que não existe ninguém aqui dentro sem pecado. Todos nós somos pecadores. Mas só que há uma diferença. Existem os pecadores que já foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. É uma outra coisa. Mas também existem os pecadeiros. Pecadeiros, segundo Langston, no seu livro de teologia, Esboço de Teologia Sistemática, ele fala que pecadeiros são aqueles que produzem o pecado e continuam praticando o pecado. Sabe que aquilo é errado e continua fazendo. Sabe que aquilo é errado e continua fazendo. Mas o que a palavra do Senhor nos orienta é abrirmos mão dessas coisas. Abrirmos mão dessas coisas. Para experimentar a sua cura, a cura dessa doença, o segundo passo, assumir sua missão e propósito de vida. Assumir sua missão e propósito de vida. Deus não permitiu que você chegasse aqui a este mundo sem um propósito, sem uma missão. Cada um de nós temos algo a ser feito. Quando o Senhor Deus nos colocou neste mundo, ou melhor, antes de chegarmos a este mundo, porque Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, antes que nós fôssemos concebidos, Deus já nos conhecia, segundo a palavra dEle. Ele já tinha uma missão para você. Esse aqui vai desempenhar tal função. Mas às vezes nós não queremos, eu não quero seguir a vontade do Senhor. Às vezes eu quero viver, mas eu não quero cumprir as vontades do Senhor. Os anos vão se passando, mas eu não quero cumprir a vontade do Senhor. Aí me trouxe à memória agora uma situação que eu já contei aos irmãos aqui, um companheiro de serviço. Lá no serviço nós tínhamos um time de futebol e, vez por outra, escolhia-se alguns para fazer parte da seleção da empresa. E o setor que eu trabalhava, tinha um colega que ficava na beira do campo falando com o técnico. Deixa eu entrar. Vocês vão até pensar que é brincadeira, mas é algo que eu vi. Eu posso contar porque eu estava lá. Deixa eu entrar. Aí o técnico falou assim: vai, entra. Quando ele entrou em campo, ele falou: para que lado eu chuto? Para que lado eu chuto? É algo inacreditável. Mas o camarada, para que lado eu chuto? E todo mundo uniformizado. Então Deus tem um propósito para cada um de nós, tem uma missão, mas às vezes nós queremos, porque queremos viver, mas segundo o padrão da nossa própria vida. Mas não é assim que funciona, não é assim que o Senhor Deus espera de cada um de nós. No Evangelho de Mateus, lemos a parte A do versículo 24, agora a parte B fala assim, ó: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Quantas pessoas que nós conhecemos já ficaram pelo meio do caminho? E a pior coisa que possa existir, uma das coisas mais difíceis, é você tentar trazer alguém de volta para o Evangelho. Pessoa esta que já esteve dentro do Evangelho por vários anos, por décadas, e você querer trazer essa pessoa de volta porque ela já conhece a Bíblia toda, só que não colocou em prática, mas já conhece a Bíblia. Então é muito difícil trazer essa pessoa de volta. É muito difícil. Só com muito carinho, só com muita paciência é que você consegue trazer de volta. Então aqui Jesus fala: tome a sua cruz e siga-me. Seguir ao Senhor Jesus não é algo fácil. É abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de muitas coisas. Para experimentar a sua cura, é preciso entregar todas as áreas de sua vida a Deus. Entregar todas as áreas da sua vida a Deus. Não basta apenas estar aqui na igreja. É ótimo, é excelente, porque pelo menos você já está dando um espaço para o Espírito trabalhar na tua vida.
Mas eu preciso entregar todas as áreas da minha vida ao Senhor Deus. Por isso que é muito salutar quando você acordar pela manhã e falar: Senhor, cuide desse meu dia. Tome conta de mim. Cuide de mim, Senhor. Porque muitas, aliás, tem até um louvor que a equipe louva aqui à frente, apresenta ao Senhor. Muitas são as tentações, né? Todo dia, né? O pecado vem. Todo dia o pecado vem. E nós somos bombardeados por todos os lados. Todos os lados. Mas vem. E é por isso que eu preciso entregar todas as áreas da minha vida ao Senhor Deus. Senhor, eu sou teu por inteiro. Ou pelo menos eu quero ser teu por inteiro, Senhor Deus. Eu não quero pertencer a ti 70%, 80%, 90%. Eu quero 100% ao Senhor Deus. Porque eu quero ser livre do pecado, ser liberto do pecado. Certamente você que é membro desta igreja ou de outra igreja deve estar falando assim: mas essa mensagem é para pessoas que não conhecem o Evangelho. Sim, é uma mensagem para pessoas que não conhecem o Evangelho, mas para nós também. E uma mensagem que precisa ser proclamada, porque nós não podemos estar aqui pensando somente nos membros da igreja e trazer uma mensagem de acalento, uma mensagem, sabe, uma mensagem de autoestima, uma mensagem de promessa. Nós temos que trabalhar, dar ênfase nessa área do pecado sempre, sempre e sempre. Não podemos ficar quietos, não podemos ficar calados, não podemos fazer vistas grossas sobre o pecado. E olha que não tem sido fácil. Muitas pessoas têm sido tragadas, muitas pessoas têm sido enganadas pelo pecado. Muitas pessoas. Porque não vem assim de uma forma horrível. Não chega igual aquele símbolo, não tem aquele símbolo da morte, que vem aquele homem com aquela foice, né, com aquela máscara branca. O pecado não chega assim. O pecado não chega assim. O pecado chega de uma forma bem apresentável. O pecado chega de uma forma apresentável. E aí algumas pessoas olham aquela forma assim apresentável e a própria palavra nos diz que enganoso é o coração, e às vezes nos deixamos levar por essas situações. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo número 16, versículo 25 e 26, nos diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? O que eu poderia dar em troca da minha alma? Interessante que quando Jesus, autor deste evangelho no qual Mateus escreve, diz assim: ó, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Terei que abrir mão de algumas coisas. Lógico que você não vai precisar abrir mão de ir a uma praia. Você pode ir à vontade. Você não vai precisar abrir mão de jogar um futebol. Você pode jogar seu futebol à vontade. Você pode fazer muitas coisas, alegrar-se ao máximo. Mas só que dentro da vontade de Deus. Só essa vezinha que eu vou errar. Só vou errar essa vezinha. Só essa vezinha, Jesus. Só vou errar essa vezinha. Vai essa vezinha. Daqui a pouco. Olha, eu prometo que nunca mais eu vou fazer essa coisa errada que desagrada a ti. Aí faz isso aqui, Senhor, e vai dando continuidade. E aí, conforme eu falei no princípio, é algo que nos traz um prazer físico, um prazer momentâneo. É um prazer momentâneo. E o inimigo da nossa alma, o encardido, ele fala assim: ah lá, mais uma vez. E não é isso que o Senhor Deus quer para cada um de nós. O Senhor Deus quer curar-nos, não apenas da
enfermidade física. Ele pode curar-nos da enfermidade física. Ele tem condições para isto, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Sabemos que Ele pode fazer isto. Sabemos que Ele pode... Eu já relatei para os irmãos, já falei, mas vou falar de novo. O velho repete muitas coisas, então vou falar. Todo sepultamento que eu vou, que eu participo, não gosto de sepultamento, mas tem que ir. Eu chego assentado e fico olhando para o defunto e falo: Senhor, Tu ressuscitaste a Lázaro. Eu conversando comigo, falando, eu e Deus, no meu coração. Senhor, Tu ressuscitaste a Lázaro. Se for da Tua vontade, Tu pode ressuscitar essa pessoa. Porque eu creio que Ele pode fazer isso, mas mediante a vontade dEle, não porque eu quero. Não porque eu quero. Então eu preciso crer. Crer que você já recebeu. Aliás, a quarta parte, nós já lemos o versículo Mateus 25 e 26. Até falei sobre salvar a sua vida. A perderá é você abrir mão de alguns prazeres, abrir mão de algumas coisas, em o nome de Jesus. É algo que traz um certo desconforto. Traz desconforto. Aí você pode falar assim: pastor, o senhor já passou de 70 anos, então para o senhor é fácil. Para o senhor é fácil. Gostaria que o senhor tivesse a minha idade, 20, 25 anos, para ver o quanto é difícil. Irmãos, a tentação vem para você que tem 20, tem 15 anos, tem 70, mais de 70. Ela vem. Ela vem. O negócio é você saber se posicionar. Me ajuda, Senhor. Porque conforme a irmã estava ministrando também aqui, sobre as potestades, falando sobre que não é por você não vai conseguir nada. Nós não vamos conseguir nada. É só pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Aí você vai conseguir se libertar dessa situação. Para experimentar sua cura, é preciso crer que você já recebeu as vitórias conquistadas na cruz. Você já recebeu as vitórias conquistadas na cruz. Aquele Jesus, ou este Jesus que você conhece, por nome de repente, Ele cravou esse pecado lá na cruz, para que você pudesse ter vida, para que pudéssemos ter vida, para que nós fôssemos libertos do pecado, curados do pecado. Essa enfermidade, Pai, eu estou tirando da vida desta pessoa, quando Ele estava ali naquela cruz e morrendo por cada um de nós. Está curada. Esse aí está curado, Pai. E ele continua falando com o Pai ainda hoje: Pai, mais um que foi curado. Pai, mais uma que está sendo curada. Irmãos, eu não quero bater tanto nessa tecla. Deus quer curar-nos de todos os tipos de enfermidade. Quer. Mas a pior enfermidade para o ser humano é o pecado. Esse é o pior pecado. Esse é a pior doença. É a pior doença. E Jesus morreu justamente para livrar você desta situação, para livrar-nos desta situação. Crer que você já recebeu as vitórias conquistadas na cruz. Se o Senhor Jesus não tivesse sido cravado naquela cruz, todos nós estaríamos condenados à morte por causa do pecado. Mas louvado seja o Senhor nosso Deus, que Jesus pagou um alto preço para nos curar e trazer uma cura em caráter definitivo. Não é aquele tipo de não, Ele me curou agora, mas de repente essa enfermidade pode voltar. Ele me curou agora, mas de repente essa dificuldade, essa doença pode retornar. Ele livrou. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Promessa do Senhor. Olha o que Ele fez por tua causa.
Olha o que ele fez por minha causa. Olha o que ele fez por nossa causa. Ainda, no Evangelho de número 16, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. É uma passagem escatológica, é uma passagem que o Senhor Jesus fala a respeito de muitos dos seus servos que estavam ali. Mas eu quero partir para a conclusão. Estima-se que existe de 6.000 a 8.000 tipos diferentes de doença em todo o mundo. De 6.000 a 8.000 tipos de doença diferentes na face da terra. De 6 a 8.000 tipos de doença diferentes. Aí você fala assim, mas o autista tem seus níveis. 1, 2, 3. É uma única doença, sem contar essas escalas. Estou falando de doença. O autismo, não o autista, o autismo. De 6.000 a 8.000 tipos de doenças diferentes. O Senhor pode curar de 8.000 dessas 8.000 doenças. Livrar-nos destas 8.000 doenças. Mas se eu não abrir meu coração para ser curado da enfermidade, que é capaz de me matar verdadeiramente, porque pela morte todos nós passaremos, experimentaremos se o Senhor Jesus não vier antes. Nós experimentaremos. Eu li uma certa feita que viver sem Cristo é fácil, difícil é morrer sem Ele. Difícil é morrer sem Ele. Ah, mas agora, eu me tornando um cristão, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Sim, de muitas coisas. Você vai precisar abrir mão. Mas você vai ser uma pessoa mais alegre deste mundo. Alegre por quê? Porque você sabe que o Senhor Jesus foi preparar um lugar para você. Para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também junto com Ele. E estar junto de Jesus, Ele não vai preparar uma coisa qualquer para Ele. É preparar uma coisa boa, uma coisa de excelência. Uma coisa excelente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 23. Pelo slide, está assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, ou fomos sarados. Pelas suas feridas fomos, entendam assim, fomos sarados, pela ferida dele. É muito, falei no princípio que é muito apetitivo chegar aqui, assentar no banco e ouvirmos 1000 promessas. Fala para o teu irmão que está ao teu lado. Fala para a tua irmã que está do teu lado. Você é mais que vencedor. Não precisa falar, porque a Bíblia já narra, já fala sobre isso. Você é mais que vencedor. Não precisa estar falando. Caindo nessa situação aqui. É muito prático e agradável a todas as pessoas chegar aqui à frente, falar somente sobre bênção sobre a sua vida, bênção sobre a sua vida, bênção sobre a sua vida. Mas o que nós mais precisamos na face da terra é pregar sobre o pecado, pregar sobre salvação. É uma mensagem cristocêntrica, falando que Cristo salva. Não é uma mensagem para trabalhar o ego de ninguém, massagear o ego de ninguém. É um tipo de mensagem que nem todas as pessoas gostariam de estar ouvindo, mas é necessário. Infelizes são aqueles que não falam a respeito do pecado. Infelizes são aqueles que tentam, uma linguagem lá fora, num determinado grupo, engabelar as pessoas. Infelizes são essas pessoas. Então o que nós precisamos? Eu glorifico ao Senhor Deus que os pastores desta igreja
a liderança desta igreja, aqueles que por aqui passam, traz uma mensagem cristocêntrica, traz uma mensagem para a igreja que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. Uma vez que você é salvo pelo Senhor Jesus, você não vai querer outro estilo de vida. Uma vez que você recebe a Jesus como teu único e suficiente Salvador, todas as outras coisas que nós ouvimos servem como estrume. Porque a palavra que eu preciso ouvir é uma palavra de salvação. Uma palavra de salvação. Essa é a palavra que eu preciso ouvir. Que nós precisamos ouvir. Que eu preciso ouvir. E eu olhar para a Bíblia, ouvir o Senhor falando ao meu coração por intermédio da palavra dele, que às vezes as pessoas ficam pensando que Deus vai falar como se fosse assim, Geraldo, pensam que Deus vai falar desse jeito. O Senhor Deus fala ao nosso coração por intermédio da palavra dele, pela palavra dele. Então, queridos, que o Senhor Deus continue a trabalhar em nossas vidas, dando-nos, assim, sabe, renovando o nosso vigor. Senhor, muito obrigado pela salvação que me deste. Senhor, muito obrigado porque mais uma vez eu tive a oportunidade de ouvir a tua palavra. Senhor, muito obrigado porque mais uma vez eu não ouvi apenas promessas. Promessas. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, meu Deus. Não perdi meu tempo em vir à igreja, Senhor, porque eu precisava ouvir esta verdade, porque eu saí de casa pensando muitas coisas. E de repente você saiu de casa com um estilo de vida, e agora você vai estar saindo daqui com outro estilo de vida. Pensando direitinho, vale a pena? Não, não vale a pena. Continuar na vida que eu estou levando? Não, não vale a pena. Eu quero uma mudança. Porque é algo assim, bem prático, que eu ouvi de uma irmã uma certa feita. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça para você aceitar Jesus. Aceita Jesus. Ninguém fez isso. Quando nós aceitamos por livre e espontânea vontade. E o Senhor ainda hoje continua, sabe, deixando-nos à vontade. A vontade para tomarmos uma decisão. Agora, a decisão que eu vou tomar, só eu sei e Deus sabe também. Não vou avançar mais, porque que já havia preparado para falar da parte do Senhor aos irmãos, eu já fechei aqui. Na televisão que você tem que dar continuidade até dar o horário do próximo programa. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer muitíssimo pela tua infinita misericórdia, ó Senhor Deus, sobre nossas vidas. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque tu mesmo nos trouxeste até este lugar, ó Senhor Deus. E eu creio, em nome e por amor de Cristo Jesus, que essas pessoas saíram de casa porque foram movidas pelo teu Espírito, ó Senhor Deus. Trabalhaste no coração dessas pessoas e elas assentaram o desejo no coração de estar na tua casa, ó Senhor. Muito obrigado porque elas vieram, porque aqui elas estão, ó Senhor Deus. Agora eu te suplico, em nome e por amor de Cristo Jesus, que esta semente que foi lançada nesta noite, ó Senhor Deus, tenha caído num solo fértil, ó Senhor Deus. E esta semente possa e venha germinar, ó Senhor Deus. Venha crescer, ó Senhor Deus. E dar bons frutos, ó Senhor Deus. Muito obrigado por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Muito obrigado pelos livramentos, ó Senhor Deus. E continuamos crendo que tu és um Deus capaz de reverter
todo quadro de enfermidade, ó Senhor Deus. Nós cremos nisso, ó Senhor Deus. Cremos. Mas acima de tudo, nós cremos na salvação, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por mais esta noite. Muito obrigado por todas essas vidas que aqui se encontram nesta noite. Por aqueles, ó Senhor Deus, que colocaram no coração que a partir de hoje se esforçarão, farão um esforço para serem novas criaturas, ó Senhor. Te agradeço e te peço, em nome e por amor do seu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.